Fala galera, seja bem-vindo a mais um Ecoando, a voz que chega mais longe. E você já sabe, né? Curte, compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e vem comigo nessa viagem. No episódio de hoje nós iremos falar sobre a vida dos fundadores. Hoje eu irei trazer para vocês um conteúdo riquíssimo acerca desses personagens que existem nas novas comunidades. Para que nós possamos já entrar neste clima de oração, eu convido você a pedir o Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre todas as suas necessidades. Vem, Espírito Santo, repousa sobre o teu povo. Traz-nos agora a verdadeira alegria, traz-nos agora a verdadeira paz. Nós te pedimos, Espírito Santo, entra nesses lares agora que se abrem para ouvir a tua palavra, que se abrem para ouvir mais daquilo que é a tua vontade. Entra agora, Senhor Jesus, e faz morada junto a este povo. Entra agora e renova as forças daqueles que estão abatidos, daqueles que estão feridos, daqueles que estão magoados, daqueles que estão sofrendo. Nós pedimos, Senhor Jesus, agora, entra e revoluciona a vida desses. Faz uma metanoia, faz com que todos possam sentir a tua graça, a tua glória, o teu poder transformador. Que a tua misericórdia possa invadir os lares, possa invadir os corações, possa renovar cada coração que se abre à tua vontade. Nós te pedimos, Senhor Jesus, por todos aqueles que estão doentes, enfermos. Nós te pedimos por todos aqueles que estão agonizando, mas também por aqueles que estão doentes da alma. Doentes da alma, nós te pedimos por aqueles que se sentem vazios, que se sentem sozinhos, que se sentem muitas vezes desenganados, desacreditados das pessoas. Nós te pedimos, Senhor Jesus, para que estes possam sentir o teu amor, a tua bondade e a tua misericórdia infinita. Tudo isso nós pedimos pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido, pegue a palavra comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo dos 7 seguintes. Mais uma vez vou repetir. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos dos 7 seguintes. E assim vai dizer a palavra do Senhor. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetar e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei a Deus que me apartasse de mim. Mas ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas e nas necessidades, no profundo desgosto sofrido por amor a Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido, não tem como nós iniciarmos esse bate-papo sobre a vida dos fundadores, sobre quem são os fundadores, quem é este personagem nas novas comunidades, sem primeiro trazer a realidade. A realidade. Os fundadores, por primeiro, é chamado a entender a fraqueza humana de si. No segundo capítulo do primeiro livro de Imitação de Cristo, vai dizer que antes de reconhecer no outro a miséria, reconheça em si mesmo. O fundador é, por primeiro, aquele que se reconhece fraco. Porque, sendo fraco, Deus habita e o faz forte. Eu separo essa passagem
para falar sobre a vida dos fundadores, porque nós não tem como pensar na vida de um fundador sem entender que ele é um como nós. Às vezes nós queremos identificar os fundadores como supermans, como aqueles que podem tudo, que faz tudo, ou coisas do tipo. Estamos redondamente enganados. Fundador, assim como você, tem lágrimas, tem dor, tem vitórias, tem derrotas, tem família, tem tudo aquilo que muitas vezes incomoda o seu coração, também incomoda o coração de um fundador. Mas qual é a diferença, Diego? A diferença está quando nós somos chamados a uma fundação, nós carregamos dentro de nós um dom extraordinário. Como já foi dito em alguns programas anteriores, e aí você pode voltar lá e conferir. Nós carregamos dentro de nós a graça que nos foi dada por intermédio do Espírito Santo, da graça de Deus nas nossas vidas. Nós recebemos para dar ao povo, para dar ao mundo uma resposta de Deus. Essa é a única diferença. A graça que nos foi dada em extraordinário, como diz o catecismo da igreja. Nisso constitui-se um fundador. Então, quando nós nos perguntamos quem são os fundadores, eu gosto de responder dessa forma: um ser fraco, um ser como qualquer outro, porém dado a ele uma graça abundante, um mistério do dom extraordinário de Deus a serviço do teu povo. E aqui nós precisamos entender a importância da vida dos fundadores, da voz dos fundadores, na revelação do meu carisma. E eu só vou entender essa importância se eu primeiro entender o significado de autenticidade. Não tem como uma nova fundação existir, não tem como o fundador existir se ele não trazer uma legitimidade, se ele não for autêntico. A autenticidade, ela faz parte da vida do fundador, porque é a partir daí que o carisma começa a se revelar. Revela-se a mim, primeiramente, e de mim, com a minha vida, com a minha voz, nós iremos revelando ao mundo o carisma que nos foi dado. É daí que começa a importância da vida e da voz do fundador. E essa revelação de Deus na vida do fundador, ela é transbordada dia após dia, passo a passo na vida do mesmo. Olha, querido, eu vou dizer para vocês com toda certeza, sem medo de errar, a vida de um fundador, ela autêntica, revela o carisma, não somente para os seus, mas também para todo aquele que estiver próximo àquele carisma. Essa é sem dúvida uma afirmação que nós precisamos ter dentro de nós. E como é uma vida de um fundador? A vida de um fundador é normal como qualquer outra, né? Às vezes as pessoas acham que a gente não come, não bebe, né? Não dorme, às vezes, né? Quando estamos doados à missão, claro que às vezes nos falta tempo para algumas atividades normais, mas a maioria das vezes uma vida normal, uma vida comum, como qualquer outra, com aquela importância que eu dei lá no início, que é da graça que Deus nos dá. Às vezes se eleva demais a pessoa do fundador, às vezes torna o fundador vaidoso, às vezes torna o fundador um pouco prepotente, mas tudo isso acontece porque algumas pessoas começam a dar àquele ser aquilo que ele não é. A estrela, o poder. Lembrem-se, a informação que eu dei no início deste programa, ela é muito importante. Fundador é um ser como qualquer outro. A única diferença é que nós recebemos uma graça, um dom extraordinário, dado por Deus ao serviço do povo. Então, se nós compreendermos isso, nós teremos uma visão mais
tranquila desta pessoa que se chama fundador. Nós teremos uma visão mais tranquila. Porém, é importante entender que na voz do fundador está a revelação do meu carisma. Como ele ensina, como ele prega, como ele fala para os seus. E ao mesmo tempo, juntando essas três coisas que a voz do fundador implica na vida da sua comunidade, o testemunho, a vida do meu fundador, como ele age. Uma vez um jovem me perguntou assim, como fazer para coordenar tão bem? Era um jovem líder que me encontrou naquele tempo e me perguntou como fazer para coordenar tão bem, para ter tão bem uma direção. E eu disse para ele, não há nada que eu faça que seja meu. E tudo que eu faço é por Cristo. Antes de eu falar algo, de eu fazer algo, eu sempre me pergunto, será que Cristo faria a mesma coisa? E aquele jovem saiu encantado, porque tinha uma admiração muito grande por mim, e naquele dia ele percebeu que nada era meu, era tudo de Jesus Cristo. E continua sendo tudo do nosso Senhor Jesus. No dia que o fundador tirar Jesus como centro, ele deixa de ser fundador. O carisma, ele não vai perder a potência, porque o carisma, sendo autêntico, Deus suscita pessoas para conduzi-lo. Porém, um fundador, no dia que ele tirar Jesus do centro, ele deixa de ser fundador. O centro é Jesus. Nada que nós façamos pode nos deixar distantes do Senhor Jesus. Nada que façamos pode nos deixar distante do Senhor Jesus. Tudo que nós façamos deve ser por Ele, para Ele e com Ele. Aqui está toda a mística de um fundador. E para que nós possamos acrescentar este momento de partilha, eu queria trazer para vocês duas características que um fundador precisa ter. A primeira, ele precisa ser místico. Ele precisa ter uma espiritualidade. O fundador que não carrega consigo uma espiritualidade, uma misticidade, uma intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele, por certas vezes, vai ser enganado por si e por aquilo que lhe é ofertado. Todo fundador deve ter uma intimidade própria com Jesus. Deve ter uma misticidade com as coisas do alto. Uma espiritualidade que ilumina todas as pessoas à sua volta. É isso a primeira característica que eu traria para vocês de um fundador. Na segunda característica, eu gostaria muito de dizer para vocês que todo fundador, ele deve se entender enquanto ser humano. Aqui está um grande perigo. Muitos que vocês vão encontrar por aí vão se achar, vão querer estrelismo, vão subir num pedestal e não vão querer descer daquele pedestal. Um fundador autêntico, ele se entende ser humano. Ele sabe das fraquezas, ele sabe das impotências, mas ele também sabe com quem contar. Ele sabe como recorrer, ele sabe que Deus jamais faltará na vida dele. Então, querido, você que está assistindo a este Ecoando, eu queria que nós pudéssemos enxugar tudo aquilo que foi dito até aqui, para que nós possamos compreender que é na vida do fundador que o meu carisma se revela. É na vida do fundador que o meu carisma se revela. Então, o fundador místico, ele traz uma comunidade mística consigo. O fundador que tem intimidade com Jesus, ele traz uma comunidade que cria intimidade com Jesus. O fundador que tem Jesus como centro, ele leva toda a comunidade a ter Jesus como centro. O fundador que é ser humano, que entende que as suas fraquezas existem, que as suas impotências existem, ele conduz toda a comunidade a confiar na graça e nunca em si mesmo. Aqui está o porquê que a vida e a voz do meu fundador revela o meu carisma. É tudo que ele faz
me indica o que eu devo fazer. Não é um Maria vai com as outras. Não é uma condição, e sim um entendimento que a graça que Deus derramou na vida daquele homem ou daquela mulher é super abundante e que me alcança de alguma maneira. Aí nascem os filhos do carisma. Aí nascem as pessoas que querem seguir aquele carisma. Aí nascem os admiradores do carisma. E não podemos deixar de lado e esquecer que aqui também nasce aqueles que odiarão o carisma, aqueles que odiarão os fundadores, aqueles que perseguirão os carismas, aqueles que perseguirão os fundadores. Não pode deixar de existir. E por quê? Porque nas bem-aventuranças nós vamos ouvir o nosso Senhor Jesus dizer que aquele que for humilhado, for caluniado, for perseguido por causa do nome dele, bem-aventurado será. Então, não podemos deixar de lado que dentre tantos que vão admirar, respeitar, amar, viver aquele carisma, também haverá aqueles que apontarão o dedo, aqueles que humilhará, aqueles que perseguirá, aqueles que caluniará. Normal. Porque se o nosso Senhor foi para a cruz, quem é o fundador para não ir? Quem é um carisma para não ir? Todos nós levamos e conduzimos a Jesus Cristo. Querido, dentro dessa lógica que nós conversamos, eu queria muito que você pudesse rezar pela vida do seu fundador. Você que é de uma nova comunidade, reze pela vida do seu fundador, de sua fundadora. Se você conhece alguma comunidade, não é de nenhuma comunidade, mas conhece, reze pela vida daquele fundador, daquela fundadora. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários de que comunidade você é, quem é o seu fundador e por quem você está rezando neste Ecoando de hoje. Eu queria te conduzir agora a rezarmos juntos, pedindo a intercessão da Virgem Maria por esses homens e essas mulheres de Deus que se doaram, que se entregaram integralmente para viver o chamado e a voz que um dia disse, vai falar por mim. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado a todos, Deus te abençoe e até a próxima, se o bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.